E nós temos visto o que aconteceu com as pessoas que desobedeceram a Deus, que atentaram, não é, a ira de Deus sobre eles. Mas eu tenho falado também sobre um remanescente fiel, um grupo de gente que não desobedeceu, um grupo de gente que não teve responsabilidade nenhuma quanto ao que fizeram para levá-los à destruição de Jerusalém. E dentre eles eu tenho falado sobre alguns homens, e um deles é Daniel, o homem muito amado. E a pergunta que eu sempre faço quando eu leio Daniel é por que Daniel, o que Daniel tinha que o fazia ser chamado de um homem muito amado. Quem de nós não quer ser chamado por Deus de um homem, de uma mulher muito amado? Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós encontramos no versículo 23 a expressão muito amado para Daniel. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu achava. Esse aqui é o encontro de Daniel com o mensageiro do Senhor. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Desculpe, estou lendo, virou a minha página aqui. Não chega nunca no 23 aqui. Ele está, então, ouvindo a mensagem, essa mensagem vem para ele porque ele é homem muito amado, e lá no versículo 23 do capítulo 9 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, Miguel, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Homem muito amado. No capítulo 10, versículo 11 e versículo 19. Eu vou ler o 10 para pegar o contexto. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. E no versículo 19, você encontra de novo a palavra de Deus dizendo: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Por vários momentos, Daniel é chamado de um homem muito amado. Mas o que é que ele tem? O que é que ele fez? O que é que esse indivíduo pensou? Como foi o relacionamento dele com Deus, para que em meio a uma multidão de desobedientes, em meio a uma multidão de gente que não leva mais Deus a sério, em meio a uma multidão de gente que não quer nada com a lei de Deus, em meio de uma multidão que é responsável por levar Jerusalém à destruição, a entrega de Jerusalém e do estado de Judá às mãos dos caldeus, conhecidos como babilônicos. O que é que esse indivíduo tem que faz com que, em meio a toda essa situação horrível, desastrosa, pecaminosa, em Judá, ele seja chamado de homem muito amado? A palavra de Deus vai responder para nós. Nós vamos orar antes, para que nós consigamos absorver de uma maneira profunda o que o Senhor vai nos falar nesta noite. Vamos orar? Querido Pai Celestial, faz de novo em cada um de nós gente tua como Daniel, para que sejamos, Senhor, chamados
de servos muito amados, filhos muito amados. Queremos tanto, Senhor, poder ouvir isso do Senhor. Não permita que ouçamos que o Senhor não tem mais prazer em nós, como o Senhor disse de muitos de Judá. Mas, Senhor, queremos ser conhecidos como gente muito amada de Deus. E eu sei que o Senhor quer fazer de novo. Por isso o Senhor deixou a tua palavra relatada, escrita, para o nosso ensino, para o nosso consolo. E agora rogamos, Pai, que o Senhor faça de novo. E eu sei que para o Senhor fazer de novo, teremos que ter a ação poderosa do Teu Espírito que habita em nós, em nossa cognição, em nosso pensamento, em nosso entendimento, para que compreendamos a Tua palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria. Mas certo estamos também, Senhor, que o Senhor precisa atuar em nossa alma. Ela é corrupta, mas ao mesmo tempo redimida por Ti. E eu sei que o Senhor quer ver santidade nesta alma corrupta que pertence a nós. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo oriente e dirija a nossa aplicação, de maneira que as minhas ações e as ações dos meus irmãos aqui, de maneira, Senhor, que as nossas atitudes agradem ao Senhor na beleza da Tua santidade. Mas eu peço em nome de Jesus, que o Senhor faça de novo. Faz de novo, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu lembro ou quando uso essa expressão, faz de novo, eu lembro de uma história que é conhecida de um professor, obrigado, viu, Torto? Um professor que levou um grupo de alunos para visitarem a casa de John Wesley. E o professor visitou, então, ali o lugar onde ele viveu, onde ele ministrou. E quando estavam levando embora todos os jovens daquela escola embora, o professor, então, foi contando os alunos e faltava um aluno. E procura esse aluno aqui, procura esse aluno ali. E lá no momento eles viram que na casa de John Wesley havia o quarto dele, e os alunos viram ali a escrivaninha onde ele estudava os seus sermões, mas também viram um tapete próximo à cama. E nesse tapete havia duas marcas equidistantes dos joelhos desse homem que orava intensamente a Deus. Quando o professor chegou no quarto, ele viu um dos seus alunos que faltava, com os seus dois joelhos naquelas marcas. E ele orava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo. E o professor, emocionado, deixou aquele rapaz orar mais um pouco. Depois chegou, meteu a mão no ombro dele e disse assim: William, vamos embora? Está na hora de voltarmos. E esse William se tornou o grande Billy Graham. Deus fez de novo. Deus pode fazer de novo. Deus quer fazer de novo. Senhor, faz de novo. Faz de novo em cada um de nós, servos como Daniel. O que é que ele tinha? Ele era uma pessoa que decidiu não se conformar com o ambiente da sua época,
Daniel decidiu não ser igual aos seus amigos. Daniel decidiu ser transformado pela ação poderosa de Deus na sua vida. Abre a sua Bíblia agora em Daniel capítulo 1, versículo 8. Olhe só o que diz o texto. Diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Outro dia, conversando com uma pessoa que quer se tornar vegetariana, ela usou a história de Daniel, porque ele comeu só legumes, e por isso devemos ser vegetarianos. Está amarrado uma interpretação dessa. Tirar caça sem picanha. Será que está tendo aqui a... Vou continuar. Quer que eu pegue o de mão? Isso não tem nada a ver com vegetarianismo. Se você quer decidir ser vegetariano, seja infeliz, mas se torne vegetariano. Não há pecado nenhum nisso. Como também não há pecado nenhum em voltar para nossa casa, comprarmos uma picanha daquela bem gordona, com uma capa maravilhosa, cortá-la em bifes dessa grossura, colocar na churrasqueira ou na... Como é que você tem agora? Air fry. Tá transmitindo, cara. Ele está apavorado aqui que está transmitindo para você aí. Mas ele fica me beliscando aqui atrás. Gozado. E também não há pecado nenhum em gostar dessa picanha. Porque a Bíblia abre as possibilidades tanto para você ser vegetariano como ser carnívoro. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Daniel sabia que a comida que o rei comia na mesa babilônica ou na mesa caldeia, o vinho que se bebia ali, também algumas verduras e frutas que se comiam ali, as iguarias do rei, envolvem tudo isso. Eram anteriormente, antes de chegar na mesa, todas elas eram oferecidas a ídolos que nada são, aos ídolos que Deus está dizendo ajudar. Não se curvem a esses deuses. A ídolos que Deus está dizendo ajudar. Eu não me agrado em vê-los nos montes, queimando incenso, sacrificando animais, alguns mais inadvertidamente sacrificando seus próprios filhos, como foi o caso de Manassés. E Daniel diz, eu não me envolvo com isso. Isso não tem a ver com aquilo que Deus deseja de mim, que eu aprendi na sua palavra. A Bíblia que Daniel lia era a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. E ele conhecia muito bem a lei. E ele sabia que Deus propôs bênção e maldição. Bênção para os obedientes, maldição para os desobedientes. Por isso ele resolveu não se contaminar, não se conformar, comendo as finas iguarias do rei e vivendo como o restante de Judá estava vivendo. O restante de Judá decidiu comer as finas iguarias do rei. O restante de Judá resolveu comer as comidas sacrificadas. Não só comer as comidas sacrificadas, eles também decidiram sacrificar aos ídolos. O que fez com que Deus permitisse a entrada dos babilônicos em Judá e destruíssem a capital da nação, Jerusalém. Mas qual é a diferença entre conformados e transformados? Conformados é essa gente que é moldada segundo as pressões externas. Todo mundo faz. Todo mundo pensa assim. Ah, pastor, o senhor é um cara refratário, arcaico, fundamentalista.
A palavra que eu mais ouço muitas vezes é: o pastor Darcy é fundamentalista. Sou porque eu creio no fundamento dos apóstolos. O pastor Darcy é quadrado. Sou porque a Bíblia é quadrada, retangular. E Jerusalém também, a Nova Jerusalém. Na verdade, eu prefiro pensar que eu sou bíblico. Mas aí os camaradas agora inventaram um novo termo para me chamarem por aí. Eu estou me desabafando aqui, né? Bibliólatra, olha que legal. Eu agora sou um bibliólatra, difícil até de falar. Já fui acusado de bibliólatra. E dizem assim para mim: já vem você com a Bíblia de novo? Olha que interessante. Como é a pressão externa dos nossos dias. Isso não é falado na minha igreja. Isso não é falado pelo povo de Deus que está em Vila Mariana. Mas isso é falado sobre nós. Que estamos vivendo num outro momento. Que a Bíblia, ela precisa ser relida, reatualizada. Já ouviu isso? Existem novas hermenêuticas. Novas hermenêuticas são novas maneiras de se interpretar a Bíblia. Afinal de contas, precisamos aculturar o texto bíblico. Sabe de uma coisa? Foi isso que aconteceu com Judá nos dias do cativeiro babilônico. Foi esse papo furado que foi entrando no ouvido do pessoal de Judá, de Jerusalém, nos judeus. Foi essa conversa: não é bem assim, pensa melhor, poxa, afinal de contas, você adora a Deus lá em Jerusalém, mas aqui na nossa região, não tem problema você sacrificar sobre essa pedrinha. Uma vez por ano você vai a Jerusalém, canta lá todos os salmos dos degraus, não é? E aí chega em Jerusalém, você adora, mas quando estiver aqui, reconhece. Outro dia recebi um WhatsApp desses conformados, um desespero total no meio da minha denominação, porque houve um congresso por aí de jovens, e as pessoas que estavam pregando nesse congresso estão defendendo o inclusivismo. Então, pessoas que não têm nada a ver com Deus precisam ser respeitadas nas suas religiosidades pagãs, porque afinal de contas, Deus leva em consideração a fé deles, mesmo que não seja em Jesus. Sabia disso? Dentro do meio batista. Falo como batista. Você que é presbiteriano, fala como presbiteriano. Você que é congregacional, como congregacional. Mas a verdade é que esses conformados estão por aí, gritando essas coisas. Tem um pregador por aí que prega o universalismo. E chegou a ponto de dizer para nós assim, já na internet, que um dia o incrédulo vai chegar no céu assustado. Chegou no céu e está assustado. O que eu estou fazendo aqui no céu? Você que foi crente aqui na terra vai chegar perto dele e vai falar: calme-se. Afinal de contas, eu ia na Palavra da Vida Centro-Oeste. Eu vou explicar o que aconteceu para você. Sabe que você chegou aqui, aí o incrédulo está assustado ainda. Céu, o pessoal cantando céu, lindo céu. E ele nunca ouviu essa música. O que ele ouvia eram as músicas do Chitãozinho Chororó, não é? Do Wesley Safadão. E agora ele chega e estão cantando o céu, lindo céu, no céu. Gente, você acha que eu estou inventando? Isso aí estava sendo pregado num púlpito. Assim que você estava rindo, eu ri e chorava ao mesmo tempo. E aí o camarada disse assim: lá no céu, você que foi crente aqui na terra, vai botar a mão no ombro desse incrédulo, assustado, e vai dizer: olha, sabe que você está aqui? Que Jesus morreu por você um dia. Mesmo que você nunca tenha pensado em Jesus lá na terra, mesmo que você nunca tenha entregado a sua vida e recebido a Jesus como seu Salvador, você veio para o céu. Por isso que você está assustado aqui. E aí ele emendou uma boa. E lá no céu, na mesa celestial do céu, vai ter um lugar para Hitler. Eu estava esperando
ele dizer que Lúcifer seria resgatado também. Mas isso está sendo pregado no púlpito em São Paulo. Esses são os conformados. Conformados com uma teologia que passa por um estilo de vida liberal, que passa, porque olha gente, todo liberal teólogo, ele tem um propósito, não ter obrigação moral com as Sagradas Escrituras. E poder deitar e rolar no pecado, que nem um porco que volta para a lama, como diz o Senhor apóstolo Pedro. Isso é conformar-se com este mundo. E nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Isso é o que aconteceu com Judá. Por isso que em 2 Crônicas, como já lemos algumas vezes essa semana, você tem em 2 Crônicas 36, a expressão e a história contando para nós dos amigos, provavelmente amigos de Daniel, que não levaram Deus a sério, que não, como Daniel, decidiram comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Foram para fiar a faca e fazer assim agora. Para a festinha junina. Brincaram até no pau de sebo. E lá em cima no pau de sebo estava amarrado a imagem de São João. Percebe como a gente começa a se conformar e não se dá conta do que está acontecendo? Foi assim que aconteceu com Judá. Está entendendo agora porque eu sou chamado de fundamentalista? Refratário? Mas Deus diz, tome cuidado com essas coisas. Te garanto que Daniel não ia nas festinhas juninas da nossa terra. Porque ele sabe que aquilo é sacrificado a ídolos. Ou você acha que não? E aí essa turma não deu valor para isso. Essa turma se meteu com essa furdúncia do povo idólatra, do povo pagão. O que aconteceu? Olha lá. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Esses são os conformados. E o resultado foi esse. E eu não quero esse resultado para mim. Não quero esse resultado para minha família. Não quero esse resultado para a igreja que eu pastoreio. E eu também agora não quero esse resultado para esse povo que vem aqui na Palavra da Vida do Centro-Oeste. Eu, Darcy. Agora, Deus não quer muito mais do que eu. Por isso ele deixou isso escrito. Por isso que ele deixou em Abacuque. Abre aí a sua Bíblia em Abacuque. Nossa, achar Abacuque é uma tristeza, né, gente? Mas vai aí que você acha. Vai. Vai que você acha. Depois de Naum. Abacuque, capítulo 1. Diz assim os versículos 5 a 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois ei que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Essa é a turma que destruiu Jerusalém, que fez com que Jeremias escrevesse Lamentações. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Isso aqui ele está fazendo referência aos saltos que os cavalos de guerra dos babilônicos faziam. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira
por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Lembra de Lamentações? Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Lembra das referências de Jeremias e Lamentações, de tudo que ele passa? Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Por que que o Senhor levanta essa turma contra Judá, contra Jerusalém? Versículo 2, 3 e 4 responde isso para a gente. Olha só. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Sabe o que acontece aqui? Judá deixou de ouvir, de obedecer e de seguir a palavra de Deus. Esses são os conformados. Nós não podemos nos conformar assim. Nunca, nunca, nunca. Mesmo que o mundo inteiro decida se conformar, eu e você precisamos ser como Daniel. Eu e você precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não nos encurvaremos perante a estátua. Eu não como as comidas sacrificadas aos ídolos. Eles 4 entenderam que não deveriam fazer isso, porque era ser conformado com a idolatria, com os ídolos que nada são nos seus dias. Nós não pensamos como eles, nós não nos relacionamos com eles, nós não queremos nada com esses ídolos, e por isso não vamos comer a comida do rei. Por favor, chefe dos eunucos, não force-nos comer a comida do rei. Percebe? Eles decidiram não se conformar. Decidiram sim ser transformados, moldados, segundo as convicções internas, bíblicas, do ensino que eles tinham. Os conformados dão às suas vidas as pressões externas. Os transformados moldam as suas vidas segundo as convicções bíblicas. Por isso, Daniel disse, nós não comeremos. Quando há um edito, alguns anos depois, Daniel bem mais velho agora, que não era para se orar a outro Deus, que não fosse o Deus dos caldeus, ele continua orando ao seu Deus. Eu não vou me conformar com as leis dos homens, eu estou transformado pelas minhas convicções, pelo ensino que eu tenho das Sagradas Escrituras, e o meu Deus me ensinou que eu não devo deixar de orar por Ele, que eu não devo me curvar a outros deuses. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que agrada ao Senhor. É isso que faz com que Daniel, Sadraque e Mesaque não estejam contidos naquela casta de gente que morre em 2 Crônicas ou pasta em Lamentações, ou sofre em Lamentações. A história de Daniel mostra como Deus protegeu esses meninos. A história de Daniel mostra que eles foram sim testados, fornalha de fogo, cova de leões, mas eles decidiram continuar sendo transformados. E o próprio Deus vem e se acampa junto com eles,
e diz, eu estou com vocês. Na fornalha de fogo, Nabucodonosor diz, quem é esse? Quarto que eu vejo lá. Nós não jogamos 3 na fornalha? Como é que tem 4 lá? E o quarto tem aspecto de um filho de Deus. Sabe quem está lá com ele? Jesus na sua cristofania. Nas aparições de Jesus antes de se encarnar. Chamado de cristofania. O próprio Deus está com eles, dizendo, eu estou com vocês. Vocês me agradam tanto, que mesmo que vocês forem para dentro da fornalha, eu estarei com vocês. Daniel é jogado na cova dos leões. Dario gostava tanto dele, que Dario sofre a noite inteira. Mas Daniel não é de maneira alguma afetado pelos leões. Você sabe o que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu na cova? Vou contar para vocês. Não está na Bíblia, preciso contar. Eu li na tradição talmúdica, que eu vou contar para vocês. Daniel estava na cova dos leões, e os leões vinham para cima dele, se escondia atrás de uma pedra, tal, o leão, e ele orava, o Senhor manda um anjo, e veio o anjo. Primeiro anjo que chegou, ele chegou com um violino, igual a menina toca aqui. Você fala, mas nunca li isso na Bíblia. Já falei, não está na Bíblia isso. É tradição. E veio o anjo, porque, não é? Afinal de contas, a música acalma as feras do campo. E veio lá o anjo tocando o violino. E um leão amansou, o outro também, mas sempre tem um leão que tem problema de surdez. Não ouve direito. E esse leão que não ouvia direito foi pisando nos outros que já estavam acalmando, já estavam deitando, foi pisando por cima tal, e veio para cima de Daniel e do anjo. O anjo jogou o violino em cima do leão e subiu, e Daniel, ei, vai me deixar aqui? Falei, peraí, que eu vou pegar outra estratégia, já volto. Aí ele voltou de novo. Agora ele voltou com um banquinho e um chicote. E Daniel lá, atrás das pedras na cova. E aí vem agora o anjo com um banquinho e chicote. O chapéu assim meio pontudo. E ele, flá, flá. E uma musiquinha no fundo assim, ó. Tchananã, tchananã. E ele tentava, não é, a domesticar os leões e nada. Aí jogou banquinho, jogou também o chicote. E foi de novo lá subindo. E Daniel, vai me deixar aqui, me leva junto pelo menos. E ele diz, espera aí, já volto. Aí desce o anjo de novo com uma jarra, um copo. Vai dando assim, ó, um líquido meio escuro, meio cor de Coca-Cola, para os anjos, para os leões. O leão vai tomando e pum. Tome, pum. Tome, pum. Tinha uma meia dúzia de leão lá. Todos 6 agora, deitados, quietinhos, inertes. E aí o Daniel falou assim, uau! O que você fez, Miguel? É o anjo, Miguel. O grande guerreiro de Deus. E Miguel falou, eu não posso falar. Segredo celestial, não vai dar. Não, me conta, Miguel. Afinal de contas, eu sou um homem muito amado. Me conta. Não, Daniel, eu tenho ordens para não contar. Não vou contar. Não, pera, vamos conversar. Vamos negociar um pouquinho. Olha o que eu estou passando aqui. Você sabe por que eu vim aqui para a cova de leões? Porque eu estava orando. Não, isso é verdade. Você é um cara de oração. Por isso que eu estou aqui. Ah, então me conta. Ah, tanto que Daniel negociou que o anjo falou, vou contar, mas você não pode pôr na Bíblia. É por isso que vocês não veem isso na Bíblia. Por isso que eu tenho que contar para vocês. Aí o anjo falou, é segredo, Daniel, você não escreve isso. Não, pode deixar que eu não escrevo. Nem o cara que vai escrever o apócrifo de Daniel pode escrever, tá? Pode deixar que ele não vai escrever. Você sabe que tem mais capítulos de Daniel por aí, né? Que é quase essa história louca que eu estou contando para vocês.
E aí o anjo falou assim, sabe o que eu dei para os leões? Fala logo, anjo. Eu dei para os leões chá, mate, leão. Acordaram? Então vamos voltar para a Bíblia aqui agora. Porque tinha uns caras aí já fazendo assim agora. Falei, Senhor, me perdoa, mas vou ter que contar essa anedota. Daniel resolve não ser conformado, mas ser transformado e moldado pelas convicções bíblicas. Por isso ele é chamado de homem muito amado. Warren Wiersbe, um comentarista que eu já citei essa semana, diz assim, já foi dito que a fé não é acreditar apesar das evidências. Isso é superstição. Fé é obedecer apesar das consequências. Será que nós obedecemos apesar das consequências? Ou acreditamos apesar das evidências? A verdadeira fé é obedecer apesar das consequências. É fornalha de fogo, nós não vamos nos dobrar, rei. Nabucodonosor fica tão furioso com os amigos de Daniel que diz, não há Deus que possa livrá-los da minha mão. Nós não vamos obedecer, rei. Vocês vão para a fornalha de fogo 7 vezes mais forte. Nós não vamos nos dobrar sobre a sua estátua de ouro, rei. Quando eles são tirados da fornalha sem sequer cheirarem a fumaça, Nabucodonosor diz, não há Deus que possa livrar, como Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O que ele havia dito antes? Não há Deus que não possa livrá-los das minhas mãos. Quando Deus mostra quem Ele é e como Ele honra aqueles servos que são obedientes, Nabucodonosor muda as suas palavras e diz, não há Deus que possa livrar, como esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando Dario tira Daniel da cova dos leões e Daniel está ileso, ele manda jogar aqueles acusadores de Daniel na cova. Mal esses indivíduos estão entrando na cova, provavelmente era um buraco, e eles eram jogados nessa cova. A Bíblia diz que mal eles estavam sendo lançados, os leões já estavam trucidando, é o modo verbal no hebraico, dilacerando, cortando em pedaços todos aqueles acusadores. Quero terminar fazendo algumas sugestões. Como a Bíblia nos ajuda a entendermos que não devemos nos conformar, mas devemos ser transformados diariamente, de glória em glória, pela graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Paulo está no momento de transição da carta. Ele já ensinou como é que a gente é salvo por meio de Cristo Jesus. Ele já falou o que os crentes devem fazer, oferecer os seus membros como sacrifício de justiça. Ele já falou que a gente tem que lutar contra o pecado. Ele já falou que existe uma luta com relação ao pecado em nós. E agora ele diz, bom, agora o que a gente faz como crente na prática? E para mostrar o que a gente faz como crente na prática em Romanos, ele diz assim, então eu quero implorar a vocês, eu quero animar vocês, eu quero motivá-los, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando você for prestar culto daqui para frente, não vai com aquela má vontade. Qual é a banda que vai dirigir o louvor hoje? Ah, a banda dos adolescentes.
honrar a banda dos adolescentes. E quando é a banda, então, dos adultos? Aí o culto começa com Castelo Forte. Está errado, gente. Eu não estou lá para isso. Eu fui lá para adorar a Deus. Se fosse pela minha preferência, no culto só ia ter hino. Só hino. Porque eu gosto de hino. Castelo Forte, Tu és fiel, sou feliz com Jesus, vencendo vem Jesus. Mas eu estou lá para adorar a Deus. E eu sei que para adorar a Deus, eu tenho que admitir, como a Bíblia diz em Efésios e Colossenses, que a gente tem que louvar com hinos e cânticos espirituais. É assim que a Bíblia diz. Então, embora a minha preferência sejam hinos, a Bíblia diz, Darcy, você presta culto a mim com hinos e cânticos espirituais. Então eu vou prestar culto com um corpo, não é? Dado por sacrifício. Sacrifício dói. Sacrifício não é uma coisa gostosinha, quentinha, como dizem por aí nas igrejas emergentes. Não, sacrifício dói. Sacrifício sangra. Sacrifício queima. Não adianta querer mudar o conceito do sacrifício. Nós temos 3 sacrifícios para adorar a Deus em culto. Esse aqui, e esse tem que ser o meu corpo em sacrifício vivo. Palavra viva que não é bios, de biologia, é a palavra zoé. E a palavra zoé em grego significa muito mais do que o meu corpo presente e alma na pizzaria já. Ou o meu corpo presente e a alma lá no jogo do Corinthians. Não, é tudo. É o meu corpo, é o meu pensamento, a palavra zoé é isso. É o meu relacionamento, são os meus sentimentos, é a minha alma, o meu entendimento, o meu coração, ali, agora prestando culto a Deus. É santo. É um momento santificado. Esquece as coisas de fora agora. Pensa em Deus. Ouça Deus nos cânticos. Ouça Deus na mensagem. Ouça Deus. E agora também é um sacrifício agradável. Mas o que é um sacrifício agradável? Se você abrir rápido a sua Bíblia em Salmo 51, versículo 17, você vai encontrar lá que a Bíblia está dizendo assim: sacrifício agradável a Deus é um coração compungido e um espírito contrito. Então eu moo a minha vontade, eu moo os meus desejos, eu moo o que eu sou. Isso é espírito. Isso é espírito contrito. Isso é coração compungido. Isso é o primeiro sacrifício. O outro sacrifício é o sacrifício de louvor. É sacrifício, gente. Dói, sangra, queima. Então eu vou cantar lá os cânticos que muitas vezes não me agradam, os hinos que não me agradam, mas é um sacrifício. Vou queimar agora. Vai doer cantar isso, mas eu vou cantar. Porque é para a glória de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 13, o sacrifício de louvor. Isso é culto cristão. E depois eu tenho um sacrifício que dói ainda mais. Esse queima 99,9% da igreja. Dói em 99%, sangra 99,9% da igreja. Sabe qual é esse? Está lá em Filipenses 4. Sacrifício aprazível, de aroma suave e agradável ao Senhor, que são as nossas ofertas entregues no gasofilácio. Ai, esse dói. Sangra muita gente. Só que daí a Bíblia fala, faz com alegria. Faz com gratidão. Esses 3 sacrifícios perfazem o culto cristão. Devem estar na liturgia do culto cristão. De uma igreja cristã. E eu fazendo isso, eu não me conformo com este século. É engraçado como os cultos hoje estão conformados com este século.
Você vai em umas igrejas, a minha filha fica horrorizada. Pai, eu fui numa igreja, tudo escuro, não consegui ver a Bíblia. Minha filha tem que levar celular, agora eles usam celular. Você entra em alguns ambientes de igreja, a sensação que eu tenho é que eu entrei lá na Funchal, casa de show. Aí começa, puf, 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 puf. Aí vem os dançarinos, conformaram com este século. E sabe o que a gente leva nas costas como rótulo, se não tem isso na igreja? Sua igreja é tradicional, né? É assim agora. Não vos conformeis com este século. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente vai deixando essas coisas entrarem. Assumirem os lugares desses sacrifícios que eu acabei de falar para você. Isso vai tomando conta. Daqui a pouco a mensagem também não é mais uma mensagem bíblica, ela é humanista. Você ouve pregar essas coisas que eu falei agora de pouco aqui nos púlpitos. Você vai se conformando com isso. Daqui a pouco está todo mundo idolatrando homens, conceitos, bandas. Percebe? E Deus foi esquecido. O pessoal sai do culto, você pergunta assim, o que foi pregado? Não sei. Nada, isso mesmo. Isso mesmo, meu amigo. Esse cara sabe tudo. Você não viu o que está vendo pela internet, mas tem um menino aqui. Quantos anos ele tem, Maitê? 2 anos que sabe tudo de Bíblia. Por isso que eu invisto em criança, tá vendo? Por isso que Jesus diz, dessa turminha se suscita perfeito louvor. É isso. Nada. Não sabem. Você pergunta sobre base bíblica, não sabem. E se conformam com o mundo. Se conformam com o padrão moral do mundo, se conformam com o padrão relacional do mundo, se conformam com os valores do mundo. E nós temos uma casta de conformados com a profanação mundana hoje na igreja. Não podemos ser isso. Precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E renovação da mente vem através da transformação pelas Sagradas Escrituras. É ela que transforma a minha mente. É ela que transforma a minha vontade. E foi isso que aconteceu com Daniel. E guardar o coração. Esse aqui é o versículo que a minha filha mais gosta. A que casou com o Lucas. Também é a única filha que eu tenho. Provérbios 4, 23. Se eu pedir para ela, não sei se ela está aí. Tá. Se eu pedir para ela, ela está memorizadíssimo esse versículo na cabeça dela. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é ser transformado. O meu coração está guardado pela graça de Cristo Jesus. Eu não dou o meu coração a desejos mundanos. Eu não dou o meu coração a relacionamentos mundanos. Eu não dou o meu coração a valores mundanos. Eu não dou o meu coração a vozes mundanas, porque ele está guardado na graça de Cristo Jesus. Ele é do meu Senhor. É o Senhor que manda nele. É o Senhor que fala a ele. É o Senhor que apaixona o meu coração. E o meu coração se relaciona com o meu Deus. E isso é ser transformado. E a minha pergunta é: somos conformados ou transformados? Diante de tudo o que ouvimos agora. Da vida de Daniel. Dessa turma com que Daniel conviveu em Judá e Jerusalém.
nós somos conformados ou transformados? Eu quero terminar lendo um pacto que foi encontrado na parede da casa de um pastor na África, numa cidadezinha bem pequenininha, no interior da África. Nem luz elétrica há lá. Na verdade, numa tabanca na África. E um pastor escreveu esse pacto com um pedacinho de pau na parede de barro da sua casa, bem simples. Mas ele deixou ali uma mensagem muito impactante, que diz assim, ó: eu faço parte da congregação dos que não se conformam. Tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória. A decisão está feita. Sou discípulo de Jesus. Não vou olhar para trás, vacilar, desacelerar, voltar atrás ou me calar. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido, meu futuro em Cristo está garantido. Esgotei e abandonei o viver rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, os joelhos sem calos, os sonhos sem Cristo, as visões domesticadas, as conversas mundanas e o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos e popularidade. Não tenho de sempre estar certo, ser o primeiro, estar no topo, ser reconhecido, louvado, percebido ou recompensado. Hoje eu vivo pela presença de Deus. Descanso pela fé em Cristo Jesus. Amo pela paciência da graça em mim. E me ergo pelo poder da oração. Meu rosto está determinado. Minha postura é firme. Meu objetivo é o céu. Minha estrada é estreita, o meu caminho é rude. E meus companheiros muito poucos, mas meu guia digno de confiança. Minha missão é clara. Irei por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações. Não posso ser comprado, comprometido, desviado, enfeitiçado, forçado a retroceder, diluído ou atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, nem hesitarei na presença da adversidade, e não negociarei a mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade, ou me desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, nem me queimarei, até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Tenho de seguir até que Ele venha, doar-me até que Ele volte e pregar até que todos conheçam. Então, quando Ele voltar para me buscar, e buscar os que lhe pertencem, Ele não terá dificuldades em reconhecer-me. A minha bandeira será nítida. Transformado para transformar. Que Deus nos ajude a escrevermos um pacto como esse e sermos transformados dia a dia, de glória em glória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela maneira tão graciosa que o Senhor nos repreende,
nos ensina, nos corrige e nos educa. Sou grato ao Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E certamente nesta noite nos dirigiu a uma vida de santidade e consagração a ti. Rogamos que o Senhor continue nos transformando de glória em glória, para que quando fomos encontrados na tua vinda, a nossa bandeira, o nosso estandarte seja nítido. E o Senhor há de dizer a nós: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te darei. Entra para o gozo do teu Senhor. Abençoa este povo, Senhor. Se há alguém aqui neste meio que ainda reluta em entregar a sua vida ao teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que o teu Espírito o convença e que nesta noite ainda haja salvação nessa vida. Cumpre o teu querer e a tua vontade. Nós oramos assim, Pai, gratos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Só queria motivar você, eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você pode fazer isso.